Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Cinerama Cast, o podcast da Cinerama, agora comandado por mim aqui, Francisco Chagas, ADM das redes sociais da Cinerama, e tô aqui com meu parceiro Lohan. Se apresenta aí, Lohan. Fala galera, Lohan Rangel aqui. A gente tá para fazer esse podcast já há um tempinho, mas finalmente saiu do papel. E vamos conversar sobre muita coisa boa aí e algumas coisas polêmicas também. Mas vamos em frente. E para quem não sabe, o nosso podcast ele já existia antes, mas agora a gente tá voltando com um novo formato aí, um pouco mais impessoal, um pouco mais aí no bate-papo entre amigos, para vocês curtirem o cinema e a televisão, comentar sobre seus filmes e séries favoritos de uma forma mais descontraída, né? Esse episódio de hoje a gente vai falar sobre Sandman, que é o sucesso da Netflix, adaptado das HQs de mesmo nome, ali produzidos pelo Neil Gaiman, que vem também produzindo essa série aí na Netflix, ó, série delicinha, e a gente vai falar sobre as polêmicas e as novidades aí da Warner Bros. Agora sobre o comando da Discovery, né, após a sua compra, que agora se chama Warner Bros. Discovery, olha só, aí sem nenhuma surpresa para ninguém. Mas vamos falar sobre Sandman agora, para começar esse podcast com esse papinho gostoso sobre essa série delícia. E já de cara eu quero saber de você, Lohan. O que você achou de Sandman? Eu gostei bastante. Eu achei, tipo assim, em relação à fidelidade, em relação a o ambiente, a ambientação da série, ela é praticamente copiada e colada dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo ainda traz inovação. Então faz com que a gente queira assistir a série, ela é muito gostosinha de assistir. Eu não li os quadrinhos todos de Sandman, eu li alguns quadrinhos, principalmente esse primeiro arco que a série adapta. E eu acho incrível como eles conseguiram transportar toda a vibe do quadrinho para a série. Tem diálogos ali que eles atualizam algumas coisas, mas são palavra por palavra dos diálogos. As cenas são cena a cena do quadrinho, assim, tem uns takes idênticos. Então eu curti bastante. Curti bastante. Tem algumas coisas que me incomodam, mas assim, tem essa questão da galera tá muito afoita dizendo que é uma prima e tudo mais. Eu concordo um pouco porque eu sou uma pessoa que sou muito feliz quando eles conseguem fazer uma adaptação fiel que ela consiga ficar boa, sabe? Então eu gostei bastante. E principalmente porque é uma série da Netflix, cara. Porque a Netflix é um streaming que eu gosto bastante, mas ultimamente ela tem priorizado a quantidade e não a qualidade dos seus produtos, né? E, pô, a gente teve duas séries aí que foram um show de qualidade, que foi essa última temporada de Stranger Things e agora o Sandman. Então eu gostei bastante. De Sandman, assim, sobre a questão de ser considerado uma obra-prima, eu tenho minhas ressalvas, né, ali, mas é mais sobre uma parte ali técnica, né? Construção de personagens, o desenvolvimento dos próprios, assim, alguns deixam a desejar, alguns faltam, inclusive, mas eu curti demais a série, cara. Eu vou muito nessa controvérsia, né? Tipo assim, eu tenho muito dois pensamentos, porque como a gente faz conteúdo, né? A gente cobre cabines de imprensa, a gente precisa fazer análises críticas, a gente recebe screeners, né? Desses screeners, para quem não sabe, a gente recebe antecipadamente alguns episódios de séries para fazer crítica. Mas, então como a gente recebe esses conteúdos antecipadamente, alguns, a gente tende a fazer análises críticas, né? Mas eu tenho essa mania minha de analisar crítica de uma forma mais crítica e de uma forma mais pessoal. Impessoal, no caso. E dessa forma mais impessoal, de fã, cara, Sandman, assim, foi uma série extraordinária. Apesar das minhas ressalvas de crítica. Mas eu curti bastante. Eu nunca também tinha lido, né? Eu vim conhecer muita coisa de Sandman depois. E, cara, me surpreendeu demais, assim. O resultado final da série foi impecável. Todos os personagens, assim, apesar de alguns deverem no desenvolvimento e faltar um pouco de conteúdo para eles ali de tela, mas eu acho que todos são muito cativantes. De destaque aí, Joanna Constantine e Lucifer, que aparecem muito pouco, mas chamam muita atenção. Cara, eu concordo com você. Eu tenho um certo também umas certas questões, né, em relação à parte técnica,
principalmente a parte de CGI, que é uma coisa que tá até chata da gente falar, né, o tempo todo, porque é uma polêmica que tá acontecendo na própria indústria, não é só na Netflix, não é só na Marvel. A Marvel tem bastante polêmica sobre isso, mas na Disney no caso, né, mas só que são coisas que não tem como a gente não perceber. Quando são momentos em tela verde, fica muito nítido que é tela verde, você consegue ter esse certo incômodo em relação até a personagens que são criados digitalmente. Você vê, quando você consegue enxergar, né, que são personagens criados digital, porque tem aqueles personagens criados que a gente ignora, porque ele tá tão bom ali em tela que parece real. Mas quando você consegue ver que é um bonecão, sabe? Aí dá uma incomodada. Isso eu também concordo, que essas partes técnicas ficam um pouco para trás. Mas eu vou acrescentar uma personagem que você esqueceu de falar aí, que eu acho sensacional também, e é cativante, e eu acho que junto com a Johanna é perfeita, é a Morte, cara. Eu acho que o episódio da Morte, a personagem Morte, ela é incrível, e foi o episódio que mais me cativou, então eu acrescento ela aí. Sobre o uso de CGI que você falou, tanto que eles usam muito, né, aquele recurso do blur, né, que é você embaçar um pouco mais o fundo para você mascarar um pouco o que tem ali de errado com CGI. Mas é uma questão assim que eu confesso que eu não pego tanto no pé hoje em dia, porque hoje em dia eu tenho prezado muito mais pelo conteúdo em si, pela história, pra saber mesmo ali tudo que acontece naquele universo, muito além de CGI. Obviamente que, né, a construção de mundo ela exige que tudo que esteja ali ela seja visualmente convincente também, muito além do que você tem que entender de trama. Mas o CGI de Sandman, apesar de alguns pequenos defeitos assim, ele não me causa muita agonia. Tanto que Sandman tá tão boa que a galera deixou passar. A gente quase não vê da galera falando sobre o CGI de Sandman, o quão ruim algumas cenas estão, sabe? E é uma pauta que tá muito em alta hoje em dia. A galera, qualquer coisinha critica. Mano, num trailer que às vezes não tá nem 100% finalizado, como foi o caso de She-Hulk, a galera cai matando, mas aqui em Sandman que a gente tem uma série completa, quase toda com defeitos, né, pequenos defeitos em CGI, que a galera não comentou. E é justamente por isso, porque a cena tem uma história tão boa, ela é tão bem escrita que isso fica em segundo plano, cara. Não, com certeza, é o que eu falei. A questão da adaptação, a questão da história, da ambientação, os personagens, eles conseguem cativar tanto que isso tem esses problemas técnicos, mas ainda assim eu acho que é uma série que ganha muito no quesito história, quesito inovação também, porque mesmo que Sandman seja um quadrinho dos anos 80, começo dos anos 90, ali 2000, pega essa parte ali, ela é uma história muito contemporânea. É uma história que conversa muito com a gente nos dias de hoje. Ela traz muita representatividade. Já na época ela já trazia. Então ela é uma série que a ambientação dela é muito boa. O passado, o presente, eles brincam com isso e é muito bem mostrado, muito bem colocado na série. Eu acho que tem alguns episódios que eles conseguem, tipo assim, fazer obras-primas, sabe? Parece que são pequenos filmes. E mesmo que tenha esse borrãozinho que você falou da questão do CGI em algumas partes, não incomoda tanto como incomoda, por exemplo, na terceira temporada de Umbrella Academy, que fica muito descarado. Tipo, tem um efeito vinheta na tela que você consegue ver muito descarado que eles estão usando aquilo ali para tentar sumir com o CGI. Mas eles usam aquilo de uma forma que não incomoda, sabe? Então eu também gosto. Eu não acho que seja ruim a ponto da gente reclamar. Mas como a gente também a gente tem que falar das questões técnicas. Não tem como a gente vir falar de uma obra sem falar das questões técnicas. Essas são as que ficaram um pouco transparentes. Não de defeito, mas de abaixo da média comparado a algumas produções que a gente teve em anos anteriores, né? Uhum. A própria a nível de roteiro assim também algumas coisas deixam a desejar, como por exemplo a falta eu sinto falta da Joanne Constantine ali muito mais do que Lucifer, porque você tem um episódio todo centrado em Lucifer.
né? Então, e o final da série ele já te dá uma resposta de que calma aí, a gente tem mais Lúcifer, a gente vai ter muito mais Lúcifer do que a gente teve aqui. É o que me deixa essa impressão da série, né? Mas a Joanne Constantine, eu acho que ela seria uma personagem que ela poderia ter sido muito bem utilizada durante todo o restante da temporada. Mesmo que ela não aparecesse em todos os episódios restantes, né? Após o episódio ao qual ela foi introduzida, mas ela poderia aparecer em mais 2 ou 3 episódios, porque a gente está numa fase da série, a gente estava, né? Porque a série já foi lançada, mas num momento onde Morpheus precisava de ajuda. Por mais que ele não quisesse, a Joanne poderia ser um escape dele para ele, porque tipo assim, ele não queria ajuda da família dele, dos Perpétuos. Mas ele ter a ajuda da Joanne Constantine seria muito bem-vindo ali na série, por mais que ela não fizesse tantas coisas, mas eu senti falta disso, né? Como eu falei, diferente de Lúcifer, porque ele teve um episódio todo centrado nele. O episódio da Joanne Constantine, por exemplo, foi só metade dela e o restante foi o desenvolvimento mais ainda do Morpheus e tudo mais. Apesar de a gente ter visto a árvore genealógica dela, né? É aquela questão da tal da fidelidade, né? A história do Joanna Constantine, ela segue a história do John Constantine, que nos quadrinhos é o John, né? Aqui na série eles não podem usar ele. Então eles usaram ela. Então é muito fiel. O que traz, assim, nessa discussão, que eu acho que eu concordo um pouco com você nessa parte. Eu gosto de ver fidelidade, mas essa é a hora que eles poderiam ter um pouquinho mais de criatividade, né? Não criatividade, mas liberdade de trazer novas coisas e introduzir ela mais um pouco na série. A gente até conversou sobre isso, mas fica aquela questão. Parece que a intenção é fazer alguma coisa com ela mais, um spin-off ou alguma na segunda temporada trazer ela mais para frente da tela e dar mais importância para ela dentro da trama, porque como eu disse, eu não li os quadrinhos depois, né? Não sei como é o papel do Constantine depois nos quadrinhos ali do Sandman. Sei que Lúcifer tem muito papel porque ele vai ter uma importância. Se a segunda temporada seguir nessa mesma linha de fidelidade da história, ele vai ter uma importância muito maior, porque ele vai sair ali do inferno para poder, né? Eu não vou dar muito spoiler, mas ele vai fazer uma coisa que ele vai sair do inferno e outros deuses vão tentar pegar esse reino dele e vai ter vai ser um pouco mais grandioso, vai aparecer mais personagens assim que a gente conhece de mitologias que são bem interessantes de assistir. Então, eu não sei o papel do Constantine, mas eu sei o papel do Lúcifer. Então eu fico pensando assim, qual será, e até no final, né, da série, na cena pós-créditos, mostra que o Lúcifer vai ter um papel mais importante na segunda temporada. Então, qual será o papel da Joanna? Fica um pouco avulso, né? Parece que ela tá ali por estar. Não acho que o episódio dela deixa isso muito transparente. Acho que ela tem uma certa importância ali no episódio dela. Mas ainda assim fica com um gostinho de quero mais. Ela é uma personagem tão cativante que você fica querendo realmente ver mais dela, saber mais dela, mais do passado, mais do presente e quer saber o que vai acontecer com essa personagem. O Constantine é um personagem que ele foi muito bem adaptado em todas as formas, né? Todas as plataformas que ele foi adaptado, ele foi muito bem adaptado. E assim, sobre a recepção do público com Sandman, cara, me surpreendeu, porque quando a gente vê assim que é uma série baseada em quadrinhos e tudo mais, o que a gente mais vê por aí, a gente que acompanha muito de cultura pop, né? Nós que somos nerds e geeks aí, chamem do termo que quiser, mas a gente já é chamado a atenção por conta disso. Mesmo que a gente não tenha interesse em ver determinada produção, se falar adaptado no quadrinho X e tudo mais, tipo aquela Paper Girls lá da Amazon Prime. Eu não sabia que era adaptado em quadrinho, quando eu descobri me deu muito mais vontade, tanto que eu vou assistir logo em breve. Mas quando a gente vê, né, esse tipo de produção, a gente já pensa muito nesse público que acompanha a cultura pop. Mas Sandman, ela tem conseguido um sucesso tão grande entre o público que não acompanha cultura pop, pela temática, como você fala, muito contemporânea, e ela toca sobre assuntos do cotidiano, sabe? Sobre a gente sonhar, sobre o ser humano fazer coisas questionáveis, coisas boas, coisas ruins, para conseguir alcançar os seus sonhos, né?
A gente tem muita filosofia sobre a nossa capacidade de sonhar, sobre como isso é importante pra gente, né? Seja para pessoas boas, pessoas ruins. A gente tem lá o episódio do inferno, onde o Morpheus lá mete a verdade na cara do Lúcifer de tipo, cara, o que, que seria do inferno se os teus condenados aí não pudessem sonhar, sabe? E é uma verdade, cara. Mas é tudo feito de uma forma filosófica, mas ao mesmo tempo é muito simples, porque para quem não quer ligar o cérebro para entender mais profundamente sobre isso, a pessoa assiste o Sandman como se fosse um conto de fadas, sabe? Ai, tudo muito bonitinho, né? Ao mesmo tempo triste, às vezes feliz, mas Sandman, ao mesmo tempo que ela é muito complexa, ela é muito simples. Então acho que isso foi o que agradou o público geral, assim, muito para fora da cultura pop. Não, eu concordo completamente. Eu acho que ela realmente é uma série que ela conversa com todo mundo. Ela conversa com todo mundo, mesmo que você não se agrade em um episódio. Como eu não consegui me agradar com os 2 últimos episódios, tanto assim. Acho que eles se perdem um pouco nessa trama do Vortex com o Corinthians. Acho que fica bem mais do que necessitava. Então, mas todos os outros episódios foram tão bons que isso não faz a série decair, sabe? Então eu acredito nisso, que como esses episódios parecem cada um mini-filme, cada um fala sobre um tema, mas ao mesmo tempo conversa. Tem um tema geral que reflete em toda a temporada, mas cada episódio eles trazem uma discussãozinha a mais pra tela, né? Então eu gostei bastante da série. Eu quero muito ver uma segunda temporada. Acho genial que eles pegaram e deram o Gaiman a liberdade, deixaram ele trabalhar na série também. Pô, ter o autor ali. Sempre que a gente tem a pessoa que criou o conteúdo, tanto de adaptação de livro, de quadrinhos, que a gente tem essa pessoa envolvida de verdade na série ou no filme, a gente tem adaptações boas. A gente já viu isso acontecendo várias vezes com Jogos Vorazes, com Game of Thrones nas primeiras temporadas, né? Porque depois que o George R.R. Martin saiu, decaiu. E assim vai, cara. Então ter o criador da quadrinho ali envolvido também foi um ponto ótimo. Eu vou finalizar aqui dizendo que Sandman pra mim é uma das melhores adaptações de quadrinhos já feitas assim em relação à fidelidade. A gente sabe que fidelidade não é sinônimo de qualidade, né? Então a gente vê um produto fiel e ainda assim com uma qualidade imensa, dá um agrado, sabe? Então eu gostei bastante da série e eu quero muito que eles renovem aí pra uma segunda, uma terceira, uma quarta temporada, que for. Mas eles precisam renovar essa série mesmo, e eu acho que vai, porque ela tá top 1 aí em 89 países. E vamos ver aí como é que vai ser essas próximas temporadas. Eu também espero muito ver uma segunda temporada, e eu acho que. Porque eu gosto muito dessa pegada também de. Apesar de eu não ser uma pessoa muito religiosa, assim, na minha vida pessoal, mas eu gostaria muito de ver uma segunda temporada, porque eu gosto dessa temática, porque eu acho esse lance de religião, quando é abordado muito bem, cara, vem como uma obra muito bem feita, assim, de literatura, sabe? Porque eu me fascino por esses personagens que são megalomaníacos, tipo Lúcifer, que quer poder a todo custo, seres super poderosos que você não faz a menor ideia de como vão ser combatidos. E, cara, é fantástico. E eu quero muito. E depois, né, daquela cena lá final da temporada, onde a gente tem mais informações sobre o que a gente vai ver sobre o inferno lá no futuro. Cara, isso me deixa num hype muito grande, até porque a Gwendolyn Christie, Gwendolyn Christie, né? Gwendolyn Christie, alguma coisa assim. Ela ficou fantástica no papel e veio com uma desconstrução ali
que vai muito... Eu acho que ela não tem nem a questão de vir como representatividade. Foi que o Neil Gaiman viu que aquela mulher ela poderia fazer aquele papel que seria muito bem-vindo, até porque Lúcifer não tem gênero, né? É um ser sobrenatural, não tem gênero. Então vai muito além da representatividade. Eu não vejo representatividade, apesar de ter, eu não vejo ali, e o próprio Neil Gaiman, nas falas dele, você vê que não foi com esse intuito. Foi tudo muito natural. Então, cara, o trabalho daquela mulher foi fantástico, assim como a da Joanne, eu quero ver muito mais. E espero ver a morte aí também mais pra frente, porque é tão fofinha, cara. Quero ver ela no, eu quero ver ela num ponto de trama mais desconstrutivo dela. Quero ver ela na ação, ela tendo lidar com consequências, porque acho muito interessante você ver personagens desse tipo, assim, que são tão fofinhos, tendo que resolver problemas que vão muito além da capacidade dela, porque ela se mostra muito mais. Mas é isso aí, mano. Sandman tem tudo pra ser sucesso se continuar nessa mesma pegada. Só sabendo trabalhar melhores alguns personagens. Tipo, por exemplo, o Corinthians, que já deixou uma pontinha aí de que ele volte futuramente. Então, e até do Vortex também. Caso volte alguma trama envolvendo isso, apesar de ter tido praticamente dado como finalizado, se tiver alguma coisa envolvendo isso de novo, eu quero que seja melhor desenvolvido, sabe? Mas fora isso, o Sandman é perfeita. Mas então, cara, vamos ao nosso assunto principal, né? Que é essa polêmica toda que tá rolando com a Warner Bros. Agora a Warner Bros. Discovery. Foi comprada pela Discovery nos últimos meses aí, e agora vai ter uma nova gestão, e tá todo mundo confuso do que aconteceu e o que não aconteceu. Teve uma reunião de acionistas nas últimas semanas aí. A Discovery comprou a Warner no dia 8 de abril, né? E eles já começaram a mostrar quais vai ser as mudanças dessa nova gestão, principalmente na questão de streaming, que é um dos focos, né, de todos os estúdios nos últimos anos, são os streamings. E o David Zaslav, que CEO da Warner Bros. Discovery aí, ele começou a dar algumas informações para acionistas, teve essa reunião, que causou uma grande preocupação aí com algumas questões, mas a gente vai conversar mais sobre tudo que ele informou ali, e também vamos falar sobre esse novo planejamento da DC Comics, né, que agora não é mais DC Comics. Ele informou que ele vai criar um estúdio da DC, que vai ser DC Studios agora, que vai chamar. Então, vamos conversar bastante sobre esses acontecimentos e também sobre o cancelamento de Batgirl e o novo filme do Flash, que a gente está cheio de polêmicas em cima dele. Mas o que você achou aí, Francisco, dessa nova compra da Discovery e dessa reunião com o David Zaslav? Assim, a gente quanto público, a gente só pode falar com base em informações que a gente tem, né? Então, assim, a nossa opinião é que ela é muito mais voltada para a opinião de quem quer ver essas mudanças serem aplicadas de forma boa, né? Porque isso impacta nos nossos filmes aí, séries que a gente vê, tudo mais. Mas só para dar uma situada aqui na galera que não tá por dentro desse assunto, e que ao mesmo tempo que ele é muito grave, porque ele vai acarretar em um monte de cancelamento, como a gente viu aí, ele também é muito bom porque ele vai trazer umas reformulações que aparentemente são muito boas, né? Então, em abril, né, como você falou, a Discovery comprou a Warner, né? E não é a Warner Studio, né? A Warner Bros. No caso é a Warner Media, que é a casa ali da Warner Bros., que é o estúdio da DC Filmes, HBO Max, por aí vai, né? Era uma empresa da AT&T, né, que é uma grande empresa de tecnologia, que lá nos Estados Unidos é muito conhecida, e parte da Europa, aqui no Brasil nem tanto. A compra foi feita por 43 bilhões, muito dinheiro, né? E a Discovery, que já tinha ali o Discovery Channel, Food Network, TLC, Animal Planet e lá um canal da Oprah,
né? Eles adicionam ao catálogo deles agora HBO, HBO Max, né? A CNN, que é um canal de notícia, a própria Warner Bros., que é o estúdio, a DC Filmes, que não é um estúdio, Sim. que era uma divisão da Warner Bros. Studio, a New Line Cinema e o Cartoon Network, que é o canal mais famoso da Warner aí para crianças, para quem não sabe. E agora está formando esse grande império. Então, o principal destaque, que talvez para muitos sejam negativos, né, negativo, é o HBO Max, né? O lado positivo, para mim, ao meu ver, é que eles vão fundir o Discovery Plus com o HBO Max, vão criar um novo serviço de streaming, esses dois serviços vão ser descontinuados, vão acabar, mas tipo assim, não é acabar amanhã, porque tem muita gente preocupada com isso. Ai meu Deus, vão acabar com o HBO Max, tá rolando uma desinformação aí que o HBO Max vai sair a qualquer momento, não é assim. Vai acontecer a mesma coisa que fizeram com o HBO Go, né? Vão lançar um novo serviço de streaming. Você vai ter um tempo para migrar. Se escolher migrar, bem. Se não escolher, você vai ficar sem streaming. É isso. Tanto para assinantes do Discovery Plus e do HBO Max, né? Mas vai ter essa possibilidade. Me perguntam muito sobre desconto. Eu acho que esse desconto aí vitalício vai babar. Isso é uma perda de dinheiro muito grande e a Discovery veio para somar mais dinheiro e não para diminuir. Então, assim, pode ser que tenha um desconto de 1 ano, mas esse vitalício vai acabar com certeza, é o que eu acho. E é interessante, cara, porque o próprio David Zaslav, ele deu informações lá a respeito de público desses streams, né, que gerou polêmica, que a galera tá falando, ai, meu, mas o Discovery, então ele tá falando que é pra mulherzinha e o HBO Max tá falando que é pros homens, não sei o que. Não é isso. É uma questão de público, né? É uma questão de público, mano. Então, tipo assim, o próprio lá Instagram, a gente que mexe com isso, o próprio Instagram, ele tem a ferramenta de você ver o seu público. Qual o público, a porcentagem de público feminino ou masculino. Aqui também tem a mesma coisa, porque isso impacta na criação de conteúdo. Então, assim, se você tem um streaming que é mais assinado por mulheres, que consomem um tipo de conteúdo, e você tem o HBO Max que é mais consumido por homens, que é outro tipo de conteúdo, não divide os lucros, cacete. Junta os dois e faz um streaming de super sucesso. Você vai ter todo tipo de conteúdo lá. Até porque o Discovery ele é um streaming mais focado em reality, né? E documentário. E o HBO Max é mais cinematográfico, mais televisivo. Então você olha como é que o streaming complementa o outro. Isso é muito bom, cara. E é uma coisa que a Disney deveria ter feito com o Star Plus. Não tem necessidade da mesma empresa dividir lucros, pagar dois tipos de impostos e você pesar isso no bolso do público, cara. Tanto que o Star Plus ele não é tão... ele não vai tão bem aqui no Brasil quanto vai lá fora, porque lá fora ele tá como hub. Ele tá dentro da plataforma do Disney Plus. Aí, assim, isso pra gente é muito bom. O problema é que ele vai... Aí eu vou deixar você adentrar nisso, mas é questão dos originais, né? Ele falou que vai dar uma segurada, mas o que ele vai segurar? Filmes ou séries? O que ele pretende fazer? Então, só pra gente finalizar, antes de eu entrar nessa parte, só pra gente finalizar sobre o streaming em si, que ele deixou claro que ele vai fazer diversos planos, né? Planos com anúncios, planos com poucos anúncios, com muitos anúncios, e no meio termo. O que é plano com anúncio? Que muita gente perguntou quando a gente fez a postagem lá no Instagram. O que seria um plano com anúncio? Cara, Globoplay, aí tem anúncio. O YouTube tem anúncio. O Prime Video tem anúncio. Então, tipo assim, ele vai dar a opção do público escolher isso. Se vai querer um plano com anúncio ou não. Óbvio que vai ter diversos valores também. Então, eu vou te interromper aqui, porque agora eu vou falar aqui do meu novo chapéu que eu tô lançando. Que é um chapéu de couro, né? Feito com couro sintético, não é couro de animal. Que você pode adquirir nas lojas por R$49. É basicamente isso, entendeu? Basicamente ele te interrompe pra te jogar um anúncio de venda, de parceiro. Porque muita gente pergunta, o que é anúncio, né? Anúncio é isso, é a propaganda ali, é o marketing, o merchan de alguma coisa. Exatamente. E foi muito bom, eu gostei muito
do teu time, porque é exatamente isso que acontece, né? Tu tá vendo ali o negócio bugado e tum, anúncio na hora. Mas aí voltando, ele começou a falar um pouco sobre a questão dos filmes e como eles vão dar isso nessa nova gestão, que deixou um pouco, assim, o público um pouco com o pé atrás. Porque eles meio que vão voltar um tempinho das cavernas, né? Que é aquela questão de janela de programação que existia até quando não existia streaming, depois eles foram migrando para quando começou o conteúdo online. Óbvio que tudo tem que, né, evoluir. Mas a janela de programação, vamos lembrar quando, por exemplo, a galera aí dos anos 90, quando existiam as famosas locadoras. A janela de programação, o filme lançava no cinema, passava um tempo, ele iria pro VHS ou pro DVD, e depois de um tempo ele iria pra televisão. E é sempre assim, né? Eles tinham esse esquema. Quando entrou a parte online, os filmes começaram a sair no cinema, passava um tempo, saía em VOD, né? Que é aquela o aluguel online e tudo mais, como tem diversas plataformas aí, como o Google Play e a própria Amazon, Apple. Então tem esse esquema e depois sairia mídia física e conforme for sair algum streaming e depois na televisão. A última sempre é a televisão. Mas a gente teve algumas mudanças disso nos últimos anos por conta da pandemia. A maioria dos filmes teve uma janela de 45 dias de lançar no cinema para lançar no streaming. Alguns passam um pouco dessa duração, né, dessa janela aí, por conta de datas e tudo mais. A gente viu a Disney fazendo isso, né, com alguns filmes como Doutor Estranho e tudo mais, e também por questões de bilheteria. Isso aí são vários assuntos que a gente poderia abordar também, mas sempre teve essa janela de programação e ele quer voltar para isso. Ele falou muito do Batman, né? Ele falou muito do Batman, da questão que o Batman poderia ter dado muito mais dinheiro se ele tivesse ficado mais tempo no cinema, se ele tivesse ido para locação e não tivesse saído direto na HBO Max depois desse tempo de 45 dias. Que eu também concordo. Eu gosto da ideia de, tipo assim, a gente já ter um tempo curto, né, pra gente poder assistir o filme em casa. Eu gosto dessa ideia, mas ao mesmo tempo, eu quero que o filme tenha uma boa bilheteria, eu quero que o filme seja rentável pra gente ter outras continuações. Então eu acho que essa ideia dele, por um lado, pode afetar o público, porque tem muita gente que não vai no cinema para assistir e espera, né, para ver em casa. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho bom por conta dessa questão de, tipo, a gente poder ter novas continuações, poder ter novos conteúdos desses filmes. Mas o que você acha dessa situação, cara? Não, essa questão mesmo da janela de lançamento eu acho muito bem-vinda quando você tem a estratégia do cinema. Então você vai ver qual é a estratégia do cinema, você vai ver como é que o filme está se saindo e a partir daí você lança uma janela para o público, né? Cara, a gente que lidar com rede social e fala sobre isso, a gente às vezes posta lá, filme X vai estrear amanhã no cinema. A gente vê um monte de comentário de gente assim, mas vai estrear daqui a 45 dias. Eu não vou no cinema porque esse filme não me chama tanta atenção. Então vou esperar sair no streaming. Então, cara, a galera espera, porque é um período de tempo muito curto, pouco mais de um mês. 45 dias, sabe? Então, tipo assim, pra aquela pessoa esperar mais isso, é fichinha. Agora, assim, se você tem... É tudo uma questão de conversas na sociedade, né? Pra você fazer... a sua presença na sociedade, você tem que consumir o que a galera tá consumindo. Então, se você tem um filme que só vai sair daqui 3 meses, 4 meses, você vai falar, não, calma aí, a galera vai falar muito disso aqui, então a gente tem que assistir. É a mesma coisa essas séries da Netflix que lançam temporadas completas. E é justamente por causa disso. Porque se você não deixar de assistir, você pega spoiler, você fica fora do assunto. Então a galera já vai lá para consumir diretamente. Agora no cinema, se você traz essa estratégia, por exemplo, que é o que a Disney tem feito, de vamos pegar, por exemplo, o Doutor Estranho.
Você citou aí Doutor Estranho, né, como exemplo. Uhum. Então vamos pegar ele como exemplo. Doutor Estranho se saiu, apesar dele não ser um filme bom, né? Ele se saiu muito bem em bilheteria. Então a Disney pensou, vamos deixar saindo aqui, tanto que ela não fica liberando. Doutor Estranho vai sair aqui amanhã no cinema e daqui 2 meses vai sair no Disney Plus. Não. Eles veem como é que tá a situação no cinema e eles decidem, não vamos falar nada. Quando o filme tiver para sair de circuito, a gente fala. No dia tal ele vai estar disponível no Disney Plus. Doutor Estranho levou 2, 3 meses aí para estrear. Lightyear já foi diferente. Lightyear era uma grande aposta, se saiu mal no cinema, e os caras lançaram com pouquíssimo mais de um mês no Disney Plus. Se não me engano, foi nesse período de 45 dias, que é o que o HBO Max costuma fazer, a Warner. Então, assim, agora ele tá saindo bem no streaming. Então, é essa estratégia que tem que traçar. Obviamente que muita gente fala assim, mas vocês ficam pensando em cinema para dar dinheiro, gastar mais dinheiro com ingresso, para dar dinheiro para essa empresa capitalista que não sei o que. Mano, dinheiro que movimenta o que a gente quer assistir. Se a gente não vai assistir lá o filme no cinema, não gera receita para aquilo, e aquilo fracassa financeiramente, você não vai ter uma continuação. Então aquilo que você gostou de ver no cinema não vai ter uma sequência, não vai ter um derivado, vai morrer, vão fazer de novo. Então vão rebutar, né, que é o termo. Então, tipo assim, cara, você perde muitas coisas boas por conta disso. Por exemplo, uma coisa que eu fico puto até hoje em dia é Power Rangers, do filme de 2017. Um puta filme com uma puta história, a galera não foi assistir, tinham 5 filmes planejados e morreu a franquia. Porque não deu bilheteria. Mas na época não tinha esse esquema de streaming. Pra nem os caras pensarem de tipo assim, não deu certo lá, mas deu certo no streaming. A gente vai fazer filmes de menores orçamentos, mas vai ser pra streaming. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade. Sabe? Por exemplo, The Batman. Já tem 2 derivados confirmados no HBO Max. Será que vai pra frente? Não sabemos, porque, né, tá em fase de mudança. Mas tá aí, cara. Esquadrão Suicida, a mesma coisa. Então, assim... E o Esquadrão Suicida, ele nem... Como ele saiu ali logo na volta do cinema, depois da pandemia, ele não foi bem de bilheteria. Não, mas logo eles estavam tão confiantes na criatividade do James Gunn e tudo. James Gunn e tudo mais. Eu confundo, sempre falo James Wan, troco pelo Gunn. Então, pelo James Gunn e tal, e já confirmaram a série, já tem... foi muito bem a série, agora vai ter a segunda temporada. E você falou de Power Rangers, cara, mas eu falo do próprio universo da DC. Se você for parar pra pensar, a culpa dessas reestruturações e tudo mais é da Warner, isso a gente não tem nem o que falar. Mas por que a culpa é da Warner? A Warner tava vendo que não tava dando bilheteria. Então, tipo assim, se hoje você bate o pé, grita Restore Snyderverse e o caramba, a culpa é sua que o universo do Snyder não foi pra frente porque você não foi lá ver o filme. Entendeu? Tipo assim, você não foi lá ver o Batman vs Superman. A gente tem 2 dos maiores ícones da cultura pop em um filme, protagonizando um filme, e o filme não deu 1 bilhão. Aí tu fica tipo assim... Mano, e hoje em dia, filmes pra esse gênero, cara... Essa é a meta, mínima, 1 bilhão. Que a gente tá na fase, a gente tá talvez no século Marvel, mano. Sim. Eu digo século com toda certeza, porque eu acho que é o século dos super-heróis. A gente vai ter super-heróis aí a dar com pau agora. Hoje em dia, ser nerd não é mais pejorativo, né? Ou você é nerd e acompanha aí, ou você não é nerd e fica fora do que a sociedade tá consumindo. Mas... a gente tá num período Marvel. Então, se os filmes da Marvel, até os mais fracos, batem 1 bilhão, mano, a meta mínima pra todo filme desse gênero vai ser essa. Pô, cara, Capitã Marvel bateu 1 bilhão. Pois é. Então, tipo assim, óbvio que a gente tem diversas situações, né? Porque ela lançou ali no meio do Guerra Infinita e Ultimato, mas ainda assim... a gente tem que parar pra pensar que, cara, quantos filmes a Marvel já fez bilhão? Aí você tem o Batman, que é o maior herói da DC, assim, em questão de fandom, né? Ele é o personagem mais adorado da DC. E a gente tem o Superman, que é o maior super-herói da DC Comics.
Ele é o maior super-herói do mundo. Todo mundo conhece o símbolo do Superman. Então você pega esses dois heróis, dá protagonismo pra ele. E mesmo que você não goste do filme, isso aí é outra discussão. Mas, mano, o filme não dá bilheteria. Aí, tipo assim, é muito da questão de, eu vou ver casa, eu vou ver pirata. Quando você vai ver pirata, você não tem. Isso é uma visão minha. Eu acho que a pirataria é uma conversa muito ampla, né? Dessa questão de pirataria, porque a gente fala também sobre questão social, pô, dinheiro e tudo mais. É óbvio que tem muitas pessoas que não têm condições, né, de pagar um cinema hoje em dia, que o cinema, pô, o valor tá muito eletivo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que vê na pirataria de sacanagem. Então, cara, você não tem o direito, pra mim, de reclamar. Meu pensamento é esse. Não tem o direito de reclamar que não tem continuação. Não tem o direito de reclamar que o universo do Snyder foi cortado. Não tem direito de reclamar que eles cagaram o Esquadrão Suicida, cagaram a Liga da Justiça. E principalmente não tem o direito de reclamar, pra mim, que um filme da Batgirl tá sendo feito porque você não foi ver e não consumiu o conteúdo que eles estavam criando antes. Então, tipo, cara, se você pega... Aí vamos criar um universo aqui, baseado nesse Homem de Aço que o Snyder fez, e a gente vai seguir nesse filme sombrio e realista. Aí, beleza, não deu dinheiro. O que a gente vai fazer é tentar copiar a Marvel. Mas aí, a gente vai reestruturar com edição, com não sei o que lá, aí acaba acontecendo o que aconteceu com o Esquadrão Suicida e Liga da Justiça. E cada vez que eles estão vendo que não tá dando mais dinheiro, cara, Liga da Justiça foi um flop. Foi flop. Tô falando da Liga da Justiça do Joss Whedon. Isso, do Joss Whedon. Ela foi flop total. Então eles vão reestruturar, cara. Eles vão tentar modificar, eles vão tentar copiar a concorrente. Isso é fato. Então, tipo assim, culpa da Warner? Culpa da Warner por não ter seguido o que eles tinham planejado. Porém, também é culpa do público. Porque não foi lá e não consumiu da forma que deveria. Que tipo, você vai lá e dá 1 bilhão pra Marvel. Ele tá dizendo, você vai lá e não dá dinheiro pra DC, eles não vão fazer, mano. Então você não tem direito de reclamar. Esse é o meu ponto. Mano, eu acho que é aquela coisa assim, né, mano? Se você gosta, você tem que pagar. A gente vive num mundo capitalista. No mundo não, né? Porque ainda existe o socialismo por aí, o comunismo, mas assim, não entrando em papo de política aqui, né, galera? Mas é só pra citar mesmo como é que o mundo funciona. E a gente vive numa sociedade aqui, falando a norte-americana, a sul-americana, né? A gente tá falando de... porque eu tenho que citar algo muito específico, porque senão a galera vai falar, bolsonarista, lulista. Não, a gente não tá entrando nesse mérito aqui, não. Não, eu ri que você falou assim, a gente vive na sociedade, e eu lembrei daquele meme do Coringa, cara. Não, porque é tudo baseado nisso, né, mano? A gente vive numa sociedade, cada sociedade tem a sua cultura, né? E a sua politicagem, mas... Então, mas aí assim, a gente vive numa sociedade aqui, nós brasileiros vivemos numa sociedade capitalista. Se a gente gosta de alguma coisa, a gente tem que gastar, a gente tem que consumir, a gente tem que pagar, né? Então, eu penso que se você paga, por exemplo, se você compra uma camisa, você vai na loja, você fala, olha só, minha camisa rasgou com 1 dia de uso. Não fiz nada, fui botar pra lavar, ela rasgou. Mano, você vai lá, você tem o direito de, né, trocá-la naquela loja. Sei lá, uma Riachuelo da vida, não querendo fazer propaganda aqui. Mas, comprei minha camisa aqui do super-herói, botei pra lavar e rasgou. Você vai lá na loja, você vai trocar, eles vão trocar pra você. Agora, se você compra uma roupa na feirinha, você rasga, né? É uma réplica. Aí você quer meter o louco, você vai lá na Riachuelo e fala, rasguei, os caras vão saber que não é deles. Então os caras vão falar, olha só, você não tem direito de troca aqui. Então, é basicamente isso. Se você gosta de um filme, você gosta de um personagem, você deixa de assistir, foi basicamente o que você falou. Você deixa de assistir num cinema ou num serviço oficial pra assistir pirata, mano, você não pode, sabe? Se você tem a condição de pagar, obviamente, né? Sim. Você não pode falar que o culpado é fulano, ciclano. Não, o culpado é você também, sabe? Que não pagou pra poder... consumir de uma maneira que aquilo fosse impactar pro teu personagem. Então a DC ela sofre muito disso, cara. E eu acho que também sofria mais porque ia muito na contramão da Marvel. Fazia coisas muito diferentes da Marvel. E a galera tava acostumada com Fórmula Marvel. Então isso sai um pouco da curva e a galera não gosta tanto. Mas enfim, né?
Sim, pra gente não se alongar muito nessa coisa de só especificamente de DC e finalizar aqui sobre a Warner, né? A DC é uma franquia que eles vão priorizar, mas a gente tem outras coisas também. Inclusive, da DC, a prioridade é Batman, Mulher Maravilha e Superman. Esses nomes foram citados. Sim. E como franquias, tipo assim, não é a franquia DC Comics, é a franquia Batman, franquia Mulher Maravilha e franquia Superman. Que eu achei muito interessante, cara. Exato. E eles apostaram também muito em realities, né? Tanto de negócios, como é o Shark Week aí, que para quem não conhece, são programas ali que derivam daquele Shark Tank, né? Que é programa de negócio, que você vai lá, apresenta a sua empresa, vende parte dela para conseguir dinheiro. Game of Thrones, que para surpresa de muitos ou de poucos, eles estão querendo transformar em franquia também. O reality. Já transformaram, né? E bom, assim, vamos ver se aqueles planos antigos voltam, né? Porque tinham anunciado aí logo que Game of Thrones acabou. Eles divulgaram aí uma centena de. Não centena, né? Na forma literal. Mas era mais sete. Figurativamente falando, mas assim, anunciaram um monte de série e logo depois vieram. Olha só, a gente não vai te dar isso, não vai te dar aquilo. Começaram a cancelar já antes de desenvolver. Vão transformar, por incrível que pareça, a Discovery conseguiu transformar um reality show em franquia, que é o caso ali de 90 Dias pra Casar, que por sinal, pra quem gosta de barraco e problemas conjugais, é um reality show maravilhoso. E Harry Potter, que foi citado, mas tá ali no limbo, que eles falam, a gente tem Harry Potter, mas a gente ainda não sabe muito bem aqui o que fazer não, então... Na verdade, eles não falaram nada de conteúdo do que ia fazer além da DC. Tipo, nem muito também da DC. Eles só falaram um pouquinho sobre os planos, a gente vai conversar mais pra frente. Mas de resto, eles falaram que essas franquias são os pontos principais para essa nova gestão da Warner. Mas não falou muito da criação de conteúdo, né? Porque não era o foco dessa reunião. O foco dessa reunião era acionista e dinheiro. Eles querem a galera que invista nessa nova gestão da Warner. Então, deixou nessa situação, né? Esses são as franquias que a gente quer trazer novos conteúdos nos próximos anos. Mas como eles vão fazer isso, em nenhum momento eles falaram. Não. Eu acho que isso aí vem nas Comic Cons da vida, vai vir no DC Fandom, talvez, em algum evento futuramente que eles façam só para Harry Potter, né? A própria Discovery talvez venha com algum evento aí para os realities, os documentários deles, mas eu acho que isso é um papo, eu acho que é um papo de empresa para público, né? Você falar sobre essa criação de conteúdo, o que estão fazendo. Mas aqui realmente o foco foi dinheiro, né? Mas assim, além disso, voltando para DC, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a polêmica aí do cancelamento de Batgirl e o futuro de Flash. Eles, nessa onda de polêmicas aí, eles confirmaram uma coisa muito boa, que é a oficialização do estúdio da DC, né? Sim. Que vai ser a DC Studios antes DC Filmes. Antes não, ainda, né? Porque nada ainda não tá oficializado DC Studios. Mas eles falaram que vão criar, né? Com esse título, com esse nome. E a DC era uma divisão, como eu falei, dentro da Warner Pictures. E agora ela vai ser separada, porque quem mandava era a Warner. Agora quem vai mandar vai ser a própria DC ali dentro do conteúdo dela, obviamente que sob supervisão da Warner, mas vai vir aí. E com isso, eles cancelaram um monte de filmes, filmes que a gente sabe que estava em desenvolvimento e outros que não, que talvez a gente nunca saiba, mas a grande polêmica é tipo assim, como vocês cancelam Batgirl, que é uma produção tá indo super bem ali nos bastidores, e vocês não cancelam Flash, que é um filme do cara que tá querendo zerar o código penal aí. E calma aí, vocês estão cancelando um filme de uma mulher, representatividade, o outro lá, o machismo, que não sei o que tal. O que tu acha dessa polêmica toda, Lohan? Então, cara, o que eu acho sobre esse cancelamento do filme da Batgirl? Primeiramente, você sabe, a gente conversa muito sobre todos esses assuntos diariamente. Eu sou uma pessoa que não concordava com esse filme da Batgirl. Mas não por conta do filme da Batgirl em si.
Eu não concordava que uma personagem secundária fosse apresentada e, conforme os rumores de tudo que estava acontecendo, notícias que saíam, ela se tornaria uma personagem-chave desse novo universo da DC Comics, sem que a gente visse uma evolução narrativa e o público ainda tivesse uma conexão grande com os personagens principais da DC. Porque a gente tem mais de quase 10 anos, né? Acho que já tem mais de 10 anos do universo da DC. Não, foi 2013 que começou, né? A gente vai fazer 10 anos desse universo. Só que, cara, a gente não viu esses personagens tanto a ponto de criar uma conexão grande com eles. Batman e o Superman do universo da DC Comics. Então eu não concordava com essa ideia da Warner de colocar a Supergirl e a Batgirl como personagens chaves agora. Eu achava que eles poderiam, e sim, a gente pode falar sobre essa questão de copiar a Marvel ou não, mas a Marvel fez isso muito bem, que foi trazer os personagens principais, introduzir os personagens secundários nessas histórias deles, como a gente viu aí o Capitão América e o Sam Wilson, e no futuro passar a tocha para esse personagem se tornar o personagem principal da saga, como o Sam Wilson agora é o nosso Capitão América, e a gente aceita de boa. E a mesma coisa aconteceu com vários outros personagens, né? A Helena com a Viúva Negra. A gente foi vendo isso acontecendo conforme os anos foram se passando. A DC, ela simplesmente faria isso, pelo menos ao meu ver, fora de tela, sabe? A gente viria esse passado de bastão fora de tela, não era o momento certo, mas eles começaram a criar o filme já estava gravado, já estava na produção dele, né? Na pós-produção dele, e eles cancelam. Isso eu acho errado. Se você começou a criar o filme, por respeito a todos os profissionais dele, cancelar dessa forma que foi cancelado, eu acho injusto, sabe? Não tem outra palavra. De uma injustiça tremenda com os atores do filme, com o pessoal que trabalha na área técnica, com os diretores, com o roteirista, com tudo. Isso eu acho de uma falta de respeito, que eu não tenho mais o que falar. É isso, é uma falta de respeito, sabe? Porque o filme já tá todo pronto, a gente via aí os atores empolgados com o filme, a gente viu os diretores o tempo todo falando o quanto queriam fazer, e são ótimos diretores. Quem viu Miss Marvel sabe disso, eles dirigem os primeiros episódios e o último episódio das Miss Marvel, eles sabem falar com o público jovem, eles sabem transpor o quadrinho pra tela. Então eu fiquei um pouco chateado por conta disso, mas eu ainda assim me sinto mais, como é que se diz, angustiado, eu acho que talvez seja a palavra, porque esse filme não tinha polêmica nenhuma, não sei, na questão da narrativa, que o Flash tem, cara. É uma coisa assim, que o Flash, a gente não sabe realmente o que está acontecendo com o Ezra Miller, são muitas notícias, muitas coisas que a mídia tá jogando ali pra gente. Um dia a gente vai saber a verdade, eu acho que a gente vai ter um documentário no futuro aí, falando sobre a vida do Ezra Miller, porque é impossível não ter. Ela se torna uma questão muito maior. Pô, o nome do Ezra Miller tá manchado, cara. Tá manchado, não tem o que fazer. Ele é a marca Flash. Então fica numa situação um pouco estranha. Por que o filme do Flash não tá tendo cancelamento e a gente não tem notícias sobre esse filme, mas um filme que não tinha polêmica, não tinha absolutamente nada além dessa questão narrativa, ser cancelado da forma que foi cancelado, nem avisando os atores. Pô, os atores e os diretores ficaram sabendo pela internet, cara. Então foi uma situação feia, sabe? Mas o que tu acha? Não, assim, eu acho que vai muito além até da falta de respeito com a equipe que tá trabalhando ali, né, mano? Porque eu acho que é o lance do Snyder todo de novo. Por mais que a situação aqui seja outra, tal, tá cometendo o mesmo erro com a equipe que trabalhou no filme e você tá repetindo a dose, sabe? Eu acho que vai muito além disso também, que é para com o público. Porque mesmo que parte do público não quisesse ver esse filme, parte do público queria ver o filme. Então, assim, como é que você lança, você vai num evento próprio da marca, que é o DC Fandom, você anuncia para os fãs
Depois você começa a produção do filme, você começa a jogar coisa na imprensa, você joga imagem, você diz coisas sobre o filme, e depois você cancela assim por conta de uma mudança interna. Pô, mano, eu acho que é um filme que poderia. Ah, beleza. Ele não conversa narrativamente aqui nesse universo. Mas a gente tem, por exemplo, uma das coisas que foi citada. Ah, o Michael Keaton. Não faz sentido o Michael Keaton no filme que não sei o que, tá? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Aquaman. Mas, mano, o Michael Keaton ele tá em Flash. E não tem como tirar porque ele é parte essencial do filme. Então, assim, por que você não deixa pra lançar Batgirl depois de Flash e você fala que se passa... Ah, sei lá, vamos supor que o Flash saiu daquele universo e voltou pro universo dele, que é o que vai acontecer. Ele vai chegar no universo do Michael Keaton lá e no final ele vai sair com certeza. Mas assim, por que você não fala que o Batgirl se passa no universo do Michael Keaton? Que não tem envolvimento nenhum com Flash. Que é um filme que vem antes, por exemplo. Sabe? São coisas assim que é tudo uma questão. Beleza, que tem coisas ali que a gente não entende, né? Porque até a gente sabe da premissa do filme, mas a gente não sabe de como é o filme ao todo. Então é muito difícil também especular nisso, porque a gente não sabe qual a estratégia que poderia ter sido feita. Mas das notícias que a gente sabe é o que a gente pode especular. E o fã da DC ele vive disso, de especulação, de rumores. Cara, e isso é muito chato, sabe? Aí a gente tem aí o caso do Flash, beleza, né? Esse lance de Batgirl encerrado, né? Não tem mais o que fazer, show de bola. Esse filme tá envolvido numa burocracia que vai muito além do tipo, ah, tá engavetado, vamos usar depois. Não pode mais usar, tem lá um lance burocrático lá de que esse cancelamento desse filme faz com que ele não possa ser utilizado nunca. Então, tipo assim, acabou, morreu, enterraram, jogaram a última pá de cal em cima. Agora, Flash, mano, os caras vieram aí com, né, os caras que eu falo, a imprensa, veio com 3 opções para esse filme de Flash, né? Ou que assim, são fontes dentro da Warner que lançaram sem revelar identidades aí na imprensa. Que a Warner está considerando 3 coisas. Uma delas é que o ator, né, vá à frente das câmeras para poder dar uma declaração oficial dele. Que eu acho que, para mim, não serve de nada, porque se o cara tá doido, tá pirado, ele obviamente que vai chegar e ele não vai assumir. Ah, tô doido, tô pirado mesmo, tô batendo todo mundo, tô querendo matar todo mundo, tô roubando, e é isso. Ele não vai falar isso. Ele vai se colocar no lugar dele de vítima, que seja ou não, porque a gente tá vendo muita notícia de que ele tá pirado, mas tem muita notícia também que tá saindo de que ele tá se defendendo de algumas coisas e tudo mais. A gente não sabe exatamente o que tá certo e o que tá errado. Tem um dia fala que ele fez por uma coisa, e no outro é como se ele fosse um herói. Ah, bateu na mulher, mas ela era transfóbica. Ah, não sei o quê. Então tu não sabe o que tá realmente acontecendo ali com ele. E é a mídia caindo em cima de novo, em cima do cara, e tu não sabe se realmente ele tá fazendo ou se ele não tá fazendo. Tipo assim, pra mim, na minha concepção, tá tanta coisa acontecendo, alguma coisa ele faz. Isso é fato. Alguma coisa ele faz. Ele teve aqueles postagens no Instagram, na rede social dele lá, super confusas. Tu não sabe o que o cara tá pensando. Então, mas ao mesmo tempo, não tem como cair em cima dele de verdade, porque toda hora uma coisa é desmentida e tu fica tipo assim, cara, o que está acontecendo com a vida desse cara? Mesmo que nem todas essas polêmicas sejam verdadeiras ao ponto dele ter criado esses problemas, mas, cara, impossível todos serem mentira. Impossível. E são acusações muito graves. Muito. A mais recente é que a mulher que estava com os filhos na casa dele sumiu, evaporou, e saiu uma notícia de que ele faz parte de uma seita, sei lá, de um culto, de uma organização, e que faz com que pessoas desse tipo aí sumam. Então, assim, mano, beleza, pode ser mentira, mas e se for verdade, sabe? A gente fica nessa. Aí, assim, mas são muitas polêmicas. Eu acho que é impossível
sabe? Parece que houve uma convocação mundial, onde todo mundo se juntou, menos a gente, e a galera falou, não, vamos escolher alguém pra meter o pau aqui. Esse carinha aqui, Ezra Miller. Mano, não, isso não aconteceu. Se tá saindo coisa, alguma coisa, é o que é o que eu aprendi na minha vida, mano. Se tá rolando fofoca, mesmo que a mentira tenha um fundinho de verdade. De algum lugar ela veio. Então vamos descobrir qual é essa verdade para depois a gente poder julgar e ver o que acontece, né? Mas a internet não funciona assim, né? O que sai a galera julga tanto para o bem quanto para o mal, então, né? Vamos seguir nessa aí porque é a nova cultura que a gente tem. É mais pro mal do que pro bem, né? A galera gosta de ter alguém para apedrejar. Isso aí a gente já viu nos últimos anos aí com vários atores e atrizes que foram cancelados aí. Tem algum motivo para atacar pedra, a gente tem. O que eu não acho justo, cara, agora até falando sem ser da DC em si, o Ezra Miller tá tacando fogo no Havaí e não tá sendo cancelado. E, mano, o Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock e milhões de projetos cancelados, enquitados e tudo mais. É uma parada que, tipo, tu fica... Mano, é nítido o que tá acontecendo. É o privilégio, cara, é uma cartilha que, tipo assim, a gente sabe que a pessoa que tá ouvindo provavelmente, lá vai a lacração. Mas não, é um privilégio branco que é explícito. É muito explícito. Eu não acho que, tipo assim, que o Will não tá em xeque aqui, sim, né? Se o que o Will Smith fez foi bom, porque ele... Ai, meu Deus, o cara... Nossa, vocês falam que o cara... Estão condenando o cara porque o cara tava defendendo a honra da mulher dele. Mano, isso aí é entre ele, a mulher dele e o Chris Rock, sabe? Sim. Se é bom ou se é ruim, isso aí... O próprio Will Smith já assumiu que isso aí foi uma péssima coisa que ele fez. Apesar dos memes serem muito bons. Exatamente. E quem sou eu para contradizer ele? Se ele próprio tá falando, bom, se ele acredita nisso ou não também, porque muitas das vezes essa declaração dele pode ter saído porque ele tá perdendo muita coisa. Com certeza. E isso não seja o que ele realmente acredite que o que ele fez seja ruim. Mas quem sou eu para desmentir o cara? Então, assim, se ele tá falando que é ruim e pronto, e ponto final. Mas agora, realmente, entre situação de gravidade, mano, compara as polêmicas e vê aí. Não tem como deixar de comparar. Não tem, pô. E Batgirl, inclusive, tá indo super bem lá nos seus bastidores e sofreu o que sofreu. Então, assim, né? Mas a segunda opção que foi deixada aí pela fonte da Warner é que a Warner estava querendo tirar o Ezra Miller da turnê mundial, deixar o ator ausente, basicamente o que muito parecido com o que fizeram com o Armie Hammer lá, que teve acusações de abuso de mulher, canibalismo, então tiraram o cara da... né, foi o que a Fox fez, tirou o cara da divulgação, por exemplo, do marketing de Morte no Nilo. E isso aconteceu com o próprio Animais Fantásticos também, o Ezra Miller não participou da mundial desse terceiro filme, e o Johnny Depp não participou do segundo filme. Então, tipo assim, é uma questão que pode acontecer de verdade. Eles botarem provavelmente a Sasha Cale, que vai fazer Supergirl, e o Michael Keaton e deixar o Ezra Miller de lado essa turnê. E a terceira opção seria o recast, o cancelamento, né, do filme. O recast, para quem não sabe, é a reescalação, né, do papel. Chamam outro ator lá para poder substituir. Porque aconteceu algo muito parecido ali com Army of the Dead, né? Que o ator lá que fazia o piloto do helicóptero, ele tiveram várias acusações dele de abuso, até envolvido em pedofilia, e ele foi demitido pela Netflix pelo Zack Snyder e colocaram a outra atriz lá pra fazer o papel dele, né? O filme já estava todo gravado, ela gravou em tela verde, ela foi adicionada digitalmente depois. Mas, mano, a gente tava falando de um coadjuvante. Aqui a gente tem um protagonista. Muito difícil fazer isso. Inclusive, a própria Warner já falou que não considera mais isso. Que, né, não é a própria Warner. Fontes da Warner revelam isso, né? A gente não tem nada oficial da Warner. Tudo que a gente vê é de fonte anônima que tá falando ali para os veículos de imprensa. Mas, né, falou que já não é mais uma opção porque sai muito caro.
é praticamente regravar o filme todo, porque seria muito diferente, por exemplo, se fosse o Batman. É um coadjuvante, não é o protagonista. Não, cara, e sem falar que ele não é um protagonismo só protagonista. Ele tem 2 papéis no filme, ele vai fazer 2 flashes diferentes. Como você disse outro dia, a gente conversando, provavelmente o terceiro, que tem rumores de que exista um terceiro Barry Allen dentro do filme, de realidades diferentes. Então, cara, completamente impossível. Cancelamento, eu também acho que não vai ter. Se não cancelaram até agora, com o cara tacando fogo no Havaí, eles não vão cancelar, mano, esse filme. Eles já estão adiando. Tá colocando novas datas aí. Ele já adiou acho que umas 3 ou 4 vezes. Ele iria ser. Adiou pra 2023. Ele iria ser antes de Aquaman, ele vai ser depois de Aquaman. E é por isso que o Ben Affleck voltou pro filme. Porque antes no filme iria aparecer o Michael Keaton, Batman, e agora vai aparecer o Ben Affleck. Então, cara, eu sinceramente acho que uma opção do filme seria fazer como fizeram no Tropa de Elite, que o Tropa de Elite aqui do Wagner Moura e tudo mais, o Wagner Moura não era, o Capitão Nascimento não era o protagonista do filme, era o Neto e o Matias, e por conta de exibições testes e a galera gostar tanto do personagem, eles pegaram e reeditaram o filme todinho, colocaram a narração do Wagner Moura, e ele se tornou o protagonista do primeiro filme, do Tropa de Elite. Eu acho que podem fazer alguma coisa assim, em vez de ser um filme do Flash, ser um filme da Liga da Justiça, pega, troca, tipo, The Flash não vai ser mais The Flash, vai ser Liga da Justiça, Flashpoint Paradox. Igual tem aquela animação lá. Bota a Liga da Justiça como ponto foco, né, principal assim no nome, mas deixa a importância do Flash dentro do filme. Porque não tem como ele não ser importante no filme, porque é a peça-chave. Ele é a peça-chave. Mas aí você edita para parecer que o protagonista é a Liga da Justiça, ali na primeira parte, e depois dá mais foco na Supergirl e no Batman dessa realidade. Vai ter refilmagem, com certeza. Eles estão atrasando e eu acho que pode atrasar de novo esse filme. Eu acho que não deve sair numa data que está aí prevista para 2023. Eles podem adiar para o final do ano ou talvez para 2024. Não duvido. O David Zaslav falou várias vezes dentro da reunião lá que o principal foco deles é qualidade. Toda hora ele falou isso, qualidade do filme. Não importa quantas vezes eles vão precisar atrasar, adiar e tudo mais o longa. Então, sinceramente, cara, eu acho que pode acontecer alguma edição aí, alguma mudança para esse filme mais pra frente. Recentemente saiu uma notícia de que a Ezra Miller, em junho ou julho, se eu não me engano, gravou algumas cenas, né? Então, assim, para um filme que já estava 100% finalizado as gravações, ele voltar recentemente aí no meio dessa polêmica toda, algo já está sendo mudado. Então, eu vejo que a opção seria ele se sacrificar e ele descobrir que existe um outro Flash por aí, que talvez, vamos supor, seja o Wally West, e ele tem que se sacrificar já que ele sabe que existe um Flash por aí. Sabe, que o mundo não ficaria sem um Flash. Então, eu no lugar da Warner faria isso, até porque já faz muitos anos aí, desde que praticamente o Flash foi anunciado que seria o Barry Allen nos cinemas, a galera não queria tanto e a galera sempre pediu muito o Wally West. Então, juntaria o útil ao agradável e faria isso, sabe? Mas essa ideia também de transformar em Liga da Justiça seria muito boa. Você nem precisaria voltar com a Mulher Maravilha da Gal Gadot, não sei o que, cara, faria uma formação de Liga da Justiça daquele universo do Michael Keaton. Sim. Aí sim, poderia facilmente ser o Michael Keaton como Batman, ser a Sasha Calle lá substituindo o Superman, até porque é uma versão provisória, né? Não é a oficial. Então, cara, super de boa. E no final, cara, eles iriam fazer uma modificação, né? Que o Flash iria ir pro universo, voltar pro seu universo, e dentro desse universo seria o Batman do Michael Keaton e a Supergirl como o Batman e Superman do DCU nessa parte aí, nessa nova fase. Não vão fazer mais isso ficou óbvio. Então, cara, faz o Flash voltando pro universo e dali já muda o ator, cara. Igual aconteceu na própria animação, que ele volta e, tipo, começa os Novos 52. Então,
pega, bota ele ali, aí já troca o ator. E se vocês quiserem trocar o Ben Affleck mesmo, se vocês quiserem tirar o Henry Cavill, já rebuta logo o universo a partir desse filme, sabe? Pra não ficar mais complicado. Eu sou o cara que não acho legal a ideia de, tipo, dois Batmans coexistindo em realidades diferentes no cinema, pelo menos não agora. Eu achava muito mais legal eles pegarem e trazerem o Robert Pattinson pra dentro do DCU. Pra mim funcionaria muito mais, porque senão, cara, eu não consigo ver um filme solo do Batman dentro do DCU, porque pra mim ficaria demais, sabe? A gente já tem um Batman rolando solo do Robert Pattinson, aí vai ter um Batman rolando solo do DCU. Porque pra mim a ideia é não usar o Ben Affleck como um personagem principal, assim, em questão de narrativa. Ou melhor, melhor falando, não acho que eles tenham a ideia de fazer filmes solos do Batman do Ben Affleck. Mas eu não acho justo ter um Batman dentro de um universo compartilhado e ele não ter um filme solo, sabe? Então, eu acho que eles deveriam focar no Robert Pattinson se eles não querem mais o Ben Affleck no filme e deixar ele dentro da Liga da Justiça. Porque pegar e botar o Ben Affleck só como pontinhas especiais, ele vai participar do filme do Aquaman, ele vai participar do filme da Mulher Maravilha, o filme da Liga da Justiça ele vai estar ali, vai ter um filme do Asa Noturna, aí ele vai estar ali. Pô, cara, ele é o Batman, sabe? Ele é o Batman, então eu não acho muito legal essa ideia. Eu queria mais essa... Se vocês querem seguir com o universo compartilhado, rebuta logo do que ficar fazendo essa confusão toda na cabeça dos outros. É isso aí, cara. Eu acho que agora é só sentar, estruturar direitinho. Os caras falaram que tem um plano de 10 anos aí pra descer. Acho... Não sei se concordo tanto com esse período de tempo aí. Acho que é muito tempo para se planejar. A própria Marvel, né, vez ou outra faz uma mudança ali dentro, porque fica fazendo esses planos longos e vê que alguma coisa não dá certo, tem que reestruturar tudo de novo. Mas assim, se eles já tiverem próximos 5 anos definidos, com conexões fortes e filmes bons, cara, pra mim tá tranquilo. Sim. Mas o assunto foi esse. A gente não falou tudo o que queria, né? Porque a duração também não nos permite. Mas quem sabe a gente volta futuramente dentro das nossas redes sociais, né? @Cinerama Clube, lá o do Lohan, Angel Lohan. A gente está sempre falando sobre essas coisas. Então, assim, para muito além do que está aqui no podcast. Então acompanha a gente nas redes sociais, aí @Cinerama Clube. Né, em todas elas, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. E para vocês saberem mais, e esse podcast ele está nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Então, se você tiver um espacinho para curtir, comentar, faça isso, porque ajuda bastante a gente. E, em caso de comentário aí, coloca o que vocês querem ouvir da gente aí nos próximos podcasts, que a gente vai levar a opinião de vocês e as sugestões em consideração. Então, galera, muito obrigado aí. Me apresentando novamente aqui para finalizar. Sou Francisco Chagas, idealizador aqui do podcast, desse novo podcast junto com o Lohan e a DM lá das redes sociais da Cinerama. Corre lá, curte lá, segue que a gente troca um papo. É isso, gente. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos anos. A gente, como o Francisco falou um pouco mais cedo, a gente vive de rumor dentro da Warner, da DC, e a gente se alimenta disso, mas talvez agora com essa nova gestão a gente consiga coisas mais concretas. Talvez, esperamos nisso, né, pelo menos. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do papo, a gente vai estar bastante aqui. E não deixem de nos seguir nas redes sociais, como o Francisco falou. Mas a gente vai ter bastante conteúdo, bastante coisa nova aí acontecendo. Até a próxima. Um grande abraço aí pra vocês. Falou, tchau, tchau.